Olá, começando mais um programa Painel Saúde que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O tema do Painel Saúde dessa semana é sobre câncer da tireoide. Participam do programa conosco doutora Maria Tereza Verrone Killit. Ela é endocrinologista aqui da cidade de Sorocaba e também professora da Faculdade de Medicina de Sorocaba, a PUC São Paulo. E também de volta ao Painel Saúde, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro. Ele é diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba e também oncologista clínico. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada aí pelo convite, viu? Estou contente de ter essa oportunidade aí de esclarecer um pouquinho sobre o câncer de tireoide. Que bom, daqui a pouquinho a gente vai conhecer melhor a doutora Maria Tereza Verrone Killit. Falei certo? Killit. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo novamente ao Painel Saúde. Obrigado, muito obrigado. Vamos estar aqui. tema importante, doutor, para a gente estar conversando. Câncer da tireoide. Bastante importante porque as doenças de tireoide são muito comuns, né? E dentre elas o câncer é uma situação que acontece, né? Não é tão incomum, acontece bastante e é bom a gente aprender como descobrir isso rápido para ter um tratamento melhor e uma cura, com certeza. Que bom. Vamos conhecer um pouquinho melhor a doutora Maria Tereza Verrone Killit, se é sorocabana, por onde ela foi formada. Doutora Maria Tereza, é sorocabana? Sorocabana, de pai e mãe. Meus pais também eram sorocabanos. Daí eu sempre estudei aqui, fiz a faculdade de medicina aqui em Sorocaba também? Né, aqui na PUC, em 83 eu me formei. Daí fiz a residência em endocrinologia, fui ficando, prestei concurso e acabei ficando aqui na faculdade. Estou aí até hoje. Doutora, quando a gente fala em tireoide, qual que é o correto? É tireoide ou tireoide mesmo? Tanto faz, né? Não tem problema. Assim, nos livros o que a gente mais vê cientificamente é tireoide, que tireoide. Se escreve. Mas falar tireoide também é o correto. Tá certo também, tá correto. E o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na frente do pescoço, né? Na região anterior do pescoço, e que todo mundo tem. Muitas vezes as pessoas chegam, procuram a gente e falam: eu vim aqui porque eu tenho tireoide. Tudo bem, né? Graças a Deus que tem tireoide. Né? É que muitas vezes eles querem falar que estão com problema na tireoide, né? Que é como o Carlos falou, é muito comum o problema de tireoide. Né, doutor, esse tipo de problema. Doutor, eu tô com, né? Tem tireoide. Que bom, né? Graças a Deus que tem. Ainda bem que tem. Doutora, a senhora trouxe aqui, a gente está observando hoje no nosso cenário, né? A ilustração sobre onde fica essa glândula e como que ela... Então, a tireoide, pra gente visualizar um pouquinho. Isso, ela fica, aqui essa região seria a parte Dá para tirar ela daqui? Pode. Isso, aproximar aqui, mais? Ó, aqui seria a parte, seria o gogó, né, que a gente, todo mundo tem aqui, essa cartilagem aqui. A tireoide, ela fica na frente da traqueia, abaixo mais ou menos aqui uns 2 dedinhos. Dois dedos abaixo do que a gente chama do gogó, Isso. Né? Lógico que tem pessoas que são mais longilíneas, então a tireoide fica um pouco mais baixa, mas essa seria uma tireoide normal, tá? Tá. Doutora, quando que a pessoa ela percebe que algo está errado e que ela apresenta algum problema de tireoide? Em relação pode ter crescimento, né? Então, às vezes as pessoas percebem que apareceu alguma coisa, um carocinho, um nódulo na região da tireoide. Muitas vezes a pessoa pode ter alteração da função da tireoide sem ter nenhum crescimento, nenhum aparecimento de nódulo na tireoide. Tá? Por exemplo, a senhora falou do nódulo, né, de aparecer algum carocinho. Rouquidão é um sinal também que algo está errado com a tireoide? É uma das manifestações, muitas vezes até do câncer de tireoide. Então, o câncer de tireoide, quando ele se manifesta, ele pode se manifestar então, por aparecimento de um nódulo, de um carocinho no pescoço, alteração da voz, com rouquidão que não melhora. Às vezes você pode ter um pouco de dor, mas isso é mais raro. Você pode ter alteração na deglutição. Então, a pessoa quando vai comer, sente que alguma coisa incomoda. Isso que eu ia perguntar, atrapalha a alimentação também? Pode aparecer, tá? Então, mas isso são casos que geralmente são mais avançados, né? O mais inicial mesmo é perceber que tem um nódulo. Esse nódulo, a própria pessoa pode perceber, ou então às vezes quando ela vai no médico, o médico palpa a tireoide do paciente, e daí percebe o nódulo, tá? O primeiro contato com o paciente, se aparecer um nódulo, apresentar um problema de tireoide, é com o endocrinologista. Aí, se é feito um exame
detectado alguma coisa, diagnosticado, é encaminhado ao oncologista? Então, assim, o câncer de tireoide, primeiro, o tratamento básico, quando existe o câncer de tireoide, é o tratamento cirúrgico, né? Depois que é feita a detecção, o diagnóstico, o tratamento é cirúrgico. Posteriormente, o acompanhamento vai ser com o oncologista e com o endocrinologista. Essa cirurgia é feita pelo endócrino ainda? Não, cirurgião... Já passa pro onco? Com cirurgião de cabeça e pescoço, normalmente é que faz. Doutor Carlos, feito o diagnóstico, está lá diagnosticado, né, um nódulozinho e realmente o câncer da tireoide. O procedimento é cirúrgico? Então, só lembrar de uma coisa, né? Às vezes as pessoas, o endócrino principalmente, ele faz a punção com a agulha fina, né? Sim, isso seria as pessoas assim, nossa, vai enfiar uma agulha. Não é uma coisa tão dolorosa. Não é uma agulha tão grossa, mas ela ajuda muito. Às vezes põe um carocinho lá, tira a agulha, né? Faz um exame e através desse exame já consegue definir que é um câncer. Aí do endócrino vai para o cirurgião de cabeça e pescoço, porque a maior parte desses tumores são operáveis. E só vai aparecer no oncologista quando alguma coisa não está indo muito bem, porque a cirurgia costuma ser curativa na esmagadora maioria das vezes. Não curou? Aí nós temos que fazer algum tratamento complementar. Pode ser a radioterapia, pode ser quimioterapia, vai depender do tipo de problema existente. Mas independente de qualquer coisa, mesmo que ocorrendo a cirurgia da tireoide, esse paciente nunca mais vai largar do endócrino, vai casar com o endócrino pro resto da vida, porque ele perdeu a glândula, né? Exatamente. Que produz um monte de hormônios que são extremamente importantes para o organismo. E o endócrino é que vai dar um jeito de resolver esse problema. Tem uma informação do INCA que o câncer da tireoide ele pode ser o mais comum da região da cabeça e pescoço e é 3 vezes mais frequente no sexo feminino. Por quê? Então, a preferência pelo sexo feminino não tem nenhum trabalho que defina isso, mas observou-se que a mulher tem maior chance de ter câncer de tireoide do que o homem. E é o mais comum porque a tireoide tem muitas doenças, né? Tirando o câncer, a glândula funciona mais, funciona menos, tem os nomes das doenças pertinentes a isso. Então, é uma glândula que sofre muitos problemas. E dentre eles aparece o câncer. Por isso que ele é bastante frequente, o câncer de tireoide na região de cabeça e pescoço, porque é onde está a glândula, né? Doutora, é bom lembrar também, né, para quem está nos acompanhando, que um nódulo, né, percebido um nódulo ou algum sinal na tireoide também não significa um diagnóstico de câncer, né? Então é isso que eu queria também falar. O nódulo de tireoide é muito comum na população. 10% da população tem nódulo de tireoide. Desses daí, somente 5% vão ser câncer de tireoide, desses que foram detectados. Então, não precisa ficar... 95% dos nódulos são benignos. Então, para a pessoa que está aparecendo um nódulo no pescoço, não fique apavorado. Vão ser feitos os exames para ser diagnosticado. Então, a gente vai fazer ultrassom. O ultrassom vai permitir que a gente veja o tamanho. O primeiro exame a ser feito é o ultrassom? Geralmente é o ultrassom que a gente faz até para nortear, para orientar a punção, né? Então é feito o ultrassom vai dizer as características, o tamanho, se tem alguma coisa que já chama mais atenção, e daí a gente faz a punção, que é essa punção que o Carlos falou, que é a punção aspirativa por agulha fina. É uma agulha... Como é que é essa punção? Então, é como tira sangue. É feita no próprio consultório? Geralmente é feito orientada pelo ultrassom, então é feito no laboratório, tá? Orientada com o ultrassonografista e vai ser retirado o material. Como se tira sangue, vai tirar um materialzinho do carocinho. Colhe aquele material para exame. Faz lâmina, vai para o patologista e o patologista vai soltar o diagnóstico para a gente. A partir daí é possível saber se ele é benigno ou se ele é maligno. Ou então se ele é indeterminado, tá? Então daí vai ser decidido. Geralmente a decisão é pela cirurgia, né? Porque você não vai ficar com uma suspeita, né? Um diagnóstico de suspeito, né? Então daí você encaminha para a cirurgia. No caso dele ser benigno, qual que é o procedimento? Nódulo benigno a gente vai acompanhar. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, é repetido o ultrassom e vai vendo se esse nódulo muda a característica. Ou ele aumenta, ou ele fica com um aspecto diferente do que ele era antes. Então, merece um segmento, tá? Esse nódulo aí. A pessoa recebe, né, o tratamento e tem o acompanhamento com o endócrino. Exatamente, tá? E é bom lembrar que ela continua também com uma vida normal, né?
Sim, normal. O nódulo não vai afetar em nada. Alguns nódulos podem funcionar mais do que deve. Então, daí é uma outra doença, né? Que daí você vai ter o hipertireoidismo, daí merece um outro tratamento, que daí não é cirúrgico, tá? Na maioria das vezes. Tá certo. O programa Painel Saúde dessa semana vai fazer um breve intervalo. Hoje o tema é câncer da tireoide ou tireoide. As duas formas estão corretas. Já confirmamos com a doutora Maria Tereza Verrone Quilit, que é endocrinologista, professora da PUC São Paulo e participa do programa dessa semana, juntamente com o oncologista clínico e diretor do Instituto de Oncologia, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro. A gente faz um breve intervalo, voltamos na sequência. O programa tem o apoio sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que nessa semana fala sobre câncer da tireoide. Participam do programa conosco a doutora Maria Tereza Verrone Quilit, ela é endocrinologista na cidade de Sorocaba e também professora da PUC São Paulo, e também de volta ao Painel Saúde, doutor Carlos Eduardo Ribeiro, diretor do Instituto de Oncologia e também oncologista clínico. Doutora, no intervalo a gente conversava aqui sobre o nódulozinho que aparece. A senhora trouxe aqui pra gente um exemplo bem legal que é possível. Aqui seria a tireoide e aqui seria um nódulo, que ele é pequenininho, né? Aqui é só para a gente ver o nódulo é esse da aqui tireoide. Na lateral, né? Então começa a haver um crescimento de células, né? Que se proliferam e que forma um tumor. Ele começa pequenininho e pode crescer muito ou não? Ele chega num tamanho ali e para? Não, ele pode crescer. Pode crescer? Inclusive faz parte da história o fato de ter um crescimento rápido. Tem alguns tumores que crescem muito rápido mesmo, tá? O que a gente estava conversando também é que assim, o diagnóstico vem aumentando muito, mas a mortalidade tem diminuído. Por quê? Está se fazendo o diagnóstico em tumores menores e por isso, quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de cura e a taxa de mortalidade por doença. Nós conversamos agora no finalzinho do primeiro bloco, né, dos dados do INCA, que ele é mais comum, 3 vezes mais frequente no sexo feminino. Tem uma idade que ele aparece com mais frequência? Então, é na idade adulta, por volta dos 30 aos 50 anos. Tem alguns estudos que são mais amplos, né, que falam que a partir dos 25 até os 65 anos de idade. Mas costuma ser maior entre os 30 e 50 anos de idade. Tá? Doutor Carlos, fatores de risco. Câncer da tireoide, a gente, né, é comum a gente ter essa dúvida. Ele tem alguma ligação com tabaco, álcool? Não, muito pouco. A maior parte do risco envolve quando as pessoas
tem radiação da região do cabeça e pescoço, por exemplo, um paciente tem um tumor de cabeça e pescoço, tratou e irradiou. Ele pode vir a ter, com essa radiação, um tumor de tireoide no futuro, né? E existe, não do ponto de vista genético, mas se você tem na família casos de câncer de tireoide, você tem uma facilidade maior dos descendentes ter. Existe o câncer medular de tireoide, que é um tipo especial, esse sim tem um caráter genético, mas graças a Deus ele é um tumor pouco frequente, porque ele é um tumor bastante chato de tratar. Doutora, teve o caso na família. É comum, por exemplo, o pai que teve câncer de tireoide, filhos apresentarem? Não tem uma hereditariedade tão importante. Existem alguns tipos que pode vir a ter, algumas doenças que você tem associação. Mas assim, a partir do momento que tem alguém na família e você ficar mais atento, né? Eu acho que chama mais atenção e requer mais cuidado mesmo em relação à possibilidade de vir a ter mais alguém na família, né? O câncer da tireoide, ele tem vários tipos? Basicamente são 4 tipos que a gente conhece. Tem o papilífero, que é o mais comum, e ele tem um comportamento bem indolente, ele é lento o crescimento, até para dar metástases. Tem o folicular, que é um pouco mais agressivo, mas é menos comum. Tem o medular, que ele é bem agressivo, né? O medular, mas ele é bem raro. E tem o anaplásico, que é um tumor muito indiferenciado, que cresce muito rápido e daí a mortalidade é muito alta. Mas os 2 primeiros, o papilífero e o folicular, a mortalidade é muito baixa, a taxa de sobrevida é longa, em 5 anos é 97%, então, das pessoas a taxa de sobrevida. Então, é um tumor que a gente fala bonzinho, mas merece atenção, tem que cuidar, tem que fazer o diagnóstico e tratar direitinho. Doutor, câncer de tireoide dá metástase? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais rapidamente trata, a cirurgia é o principal tratamento, operou, praticamente está curado. Quando você tem já alguns gânglios doentes, além da cirurgia, a doutora Maria pode explicar, a doutora Maria Tereza pode explicar depois, o tal do iodo, né? Que você tem que fazer tratamento com iodoterapia para queimar, entre aspas, esse tecido que sobrou. E apesar do iodo, apesar da cirurgia aparecer lesão, aí é metastático. O principal local é pulmão e ossos, pode ter em outros locais, mas é a região, né? Região cervical, pulmão e ossos. Aí tem que usar quimioterapia. Infelizmente, os resultados não são os melhores, né? Quando há metástase? Porque, imagina, se você tem uma doença que não é tão rápido o crescimento, demora um pouco para existir, você consegue tratar com cirurgia. Para que essa doença tenha metástase, você tem que demorar muito para fazer alguma coisa. Então, é uma doença que na metástase não tem um crescimento tão rápido. E para a quimioterapia agir e para a radioterapia agir, essas células têm que crescer bastante, para que eles possam, as células, poderem ingerir essa quimioterapia e morrer o veneno, né? As células crescem devagar, a gente não consegue eliminar com tanta facilidade. Então a gente não pode perder o tempo desse tratamento. Diagnosticou, faz o que precisa, opera. Operou, não foi suficiente, vai para iodo. Não foi suficiente, aí vamos ver o que a gente vai fazer. Mas olha, com cirurgia iodo, 97%, 98% dos casos estão resolvidos. Como é que funciona, doutora, esse tratamento com a iodoterapia e quando que entra esse tratamento? Então, o iodo radioativo é assim, a tireoide ela funciona com iodo. A tireoide, as células tiroidianas, elas captam todo o iodo, a maioria do iodo do organismo. Então, quando você usa o iodo radioativo, se te sobrar depois da cirurgia alguma célula benigna ou maligna, esse iodo vai ser captado e vai destruir essas células que por acaso... Exatamente, não vai sobrar nada de tecido tiroidiano. Então, depois disso a gente vai entrar com o TSH, com o hormônio tiroidiano, né? Que é para manter, tanto serve para repor o hormônio tiroidiano que a pessoa perdeu a tireoide, como também você mantém esse TSH um pouquinho mais baixo, né? Na tentativa de não deixar nenhuma célula voltar a funcionar, tá? Doutor, no caso do tratamento, quanto tempo pode levar um tratamento de câncer de tireoide? Ele é simples, operou, solucionou ou ele requer muito mais cuidado? Na maior parte das vezes, como a doutora Maria Tereza colocou, na maior parte das vezes diagnosticou folicular né, principalmente papilífero, operou, está resolvido. Né? Então, diagnosticou o nódulo, está em dúvida, vai procurar endócrino, ele vai fazer o diagnóstico, colher lá a punção com agulha fina, vai fazer o exame no laboratório, definir o que é câncer, não fique desesperado, vai fazer a cirurgia.
retira a tireoide, na maior parte das vezes, é a tireoidectomia total, retirou, a chance de cura é enorme, é enorme. E aí vai tomar hormônio pro resto da vida e está curado. Agora, precisa fazer o diagnóstico precoce. Não pode deixar para lá. Né? Não pode deixar para lá. Esse diagnóstico precoce, ele deve ser feito a partir de que idade? Se a pessoa teve registro, vamos supor que a pessoa teve registro na família, ela precisa, né, chega uma certa idade, prevenir, fazer esse diagnóstico precoce ou só se aparecer sintomas? Não, olha, uma das formas que a gente tem para prevenir é examinar a tireoide. O próprio paciente pode examinar, a própria pessoa pode se olhar, pega o espelho, tá? Pega um copo d'água, põe um golinho de água na boca e engole. E observa o pescoço. Normalmente a tireoide ela sobe quando você engole a água. Então, se você notar que tem alguma tumoração, algum nódulozinho diferente na região do pescoço, isso daí pode ser um nódulo de tireoide, certo? Então, procurar o médico. Não confundir com o gogó, né, que a gente tem aqui, que é aqui, né, que é o pomo de Adão, né, que a gente fala. Vale a pena mostrar novamente, né, doutora? Que é o pomo de Adão. Então, a aqui tireoide... Aqui está o gogó, né? Quando ele a gente, tá mais ou menos 2 dedos abaixo. Quando a gente engole, normalmente a tireoide sobe. Então, se aparecer uma nodulação, alguma coisa ali, é um indicativo que tem que procurar o médico. E outra coisa, quando vai no médico, né, o médico que palpar a tireoide do paciente vai perceber se tem um nódulo, daí parte para investigação, tá bom? Por que e lembrar outra coisa, ela acabou de colocar, de cada pessoas que têm nódulo, né, 10% da população vai ter nódulo e dos 10, 5%, 10% deles vão ser câncer. De cada 10 pessoas com nódulos, apenas uma pode ser que tenha câncer apresente de tireoide. O diagnóstico de câncer. Então não precisa ficar também apavorado. Doutora, a senhora trouxe aqui, tem mais 2 exemplos que nós não vimos. O que seria esse daqui? Isso daqui é uma doença que você tem um aumento difuso da glândula, né, que é acompanhado de hipertireoidismo, que é a doença de Graves. Então a tireoide ela pode aumentar, geralmente vem acompanhado de hipertireoidismo, de disfunção, né, da glândula, tá? E a outra é a tireoidite de Hashimoto, que você tem um aumento da glândula meio irregular, tá? E ela é acompanhada geralmente de hipotireoidismo, tá? De diminuição da função da glândula, tá? Que é uma doença comum? É muito comum, principalmente em mulheres, e é muito comum mesmo. Principalmente mulheres. Homens podem apresentar também? O quê? Hipotireoidismo? Isso. Podem Como sim. que é o tratamento? É a reposição com hormônio tireoidiano, porque existe uma inflamação da glândula e a glândula diminui de função. Para você tratar isso, você dá o hormônio tireoidiano, repõe em dose fisiológica. Né? São doenças comuns da tireoide? O hipotireoidismo é muito comum. Você começa a conversar, um ou outro, toma o remédio da tireoide, toma o remédio da tireoide. Aumenta o peso da pessoa? No hipotireoidismo, você tem uma diminuição do metabolismo, da queima de energia. Então, você vai ter uma dificuldade em perder peso, obesidade não, mas você vai ter uma A pessoa ganha peso? Pode vir a ganhar, obesa, mas depende ganha... de quanto comer. Depende de porque assim, né, a obesidade ela é dada por o quê? Por aumento da ingesta de energia maior do que você está gastando. No hipotireoidismo você queima menos, tem uma tendência a ganhar peso. E é uma doença que, se não tratada, pode ocasionar outros problemas? Com certeza. Mais sérios? O hipotireoidismo dá. Ele aumenta o colesterol, ele pode aumentar o risco cardiovascular, ele dá desânimo, sonolência, pode dar uma tendência maior à depressão, alteração de pele, cabelo, unhas, intestino, mexe com um monte de coisa. Só uma curiosidade por isso, né, doutora, que no sal que a gente usa tem um pouquinho de iodo. Para quê? Para a glândula poder funcionar bem. Tá? Doutor, nós estamos chegando ao final do programa Painel Saúde dessa semana, que está falando sobre câncer da tireoide. Fabiana Marim já sinalizou ali, a gente tem 1 minutinho. Alguma coisa importante, alguma outra recomendação que não foi passada, que é sempre relevante o nosso telespectador saber? Discutiu bem. É importante não alarmar ninguém. Ir ao médico quando tiver dúvida, sempre. E com certeza o médico bem orientado vai fazer o tratamento necessário e a chance de cura é enorme. Isso acho que é o mais importante. Doutora Maria Tereza Verrone Quillit, tudo bem explicado sobre tireoide ou tireoide? Alguma recomendação ainda que precisa ser passada? A recomendação é essa, que a partir do momento que você descobrir que tem um nódulo na tireoide,
procure o médico, mas não sem desespero, né? Desespero, porque esse nódulo, na grande maioria das vezes, ele é benigno, vai acompanhar a pessoa pro resto da vida e a pessoa não vai morrer disso, tá certo? Tá certo. Basicamente é isso. Doutora, a gente agradece muito a sua presença aqui pela primeira vez no Painel Saúde. Com certeza foi muito importante, um tema simples, né, e necessário para que o nosso telespectador, para a gente no dia a dia conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigado, volte mais vezes. Tá bom, eu também agradeço aí a recepção aí de vocês, gostei de encontrar o Carlos aqui, conversar. Que bom. Obrigada Doutor, mesmo. obrigado. Eu agradeço, muito bom. Volte sempre também no Painel Saúde. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre câncer da tireoide ou tireoide. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Finalizando com um abraço muito especial para a Marinês, lá do Patacão, e também para o Zeca, para a Giovana, para toda a família Carvalho, que estão sempre acompanhando o Painel Saúde. A gente volta na próxima terça, sempre às 10 da noite, aqui no canal 26, com um novo tema, e o apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Quer rever algum programa? Acesse o YouTube Painel Saúde, que você confere vários temas, vários programas disponíveis na internet. Para você, uma boa semana e até a próxima terça. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.